Eu sou o Sérgio Missionário Roberto. Tem muitos. A pregação que eu vou pregar aqui é para distorcer uma pregação de vários protestantes, igrejas vindas de homens, que é nos degrinir e nos perseguir a nossa fé. Como em Números 21, 8, 9, Deus mandou Moisés fazer aquela serpente e levantar para o povo ser. O povo, quando olhasse para aquela serpente, o povo era curado. Mas tem muitos protestantes que distorcem isso. Ah lá, depois Deus mandou destruir a serpente, que o povo adorou, como vocês falam lá dentro da igreja católica, católicos. Fica adorando a imagem, fica adorando o padre, fica postando, etc. Vários argumentos que os caras não provam nada. É um texto muito distorcido que os caras falam aqui, ó. Em 2 Reis 18, 4, ó. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau. A seara despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado os incensos diante dela e chamava Neusatã. Para quem não lê Bíblia, se você for catar aqui a história de 1 Crônica, 2 Crônica, está contando as histórias dos reis. Olha, dá uma resumida aqui, ó. Osias, rei de Judá, se corrompeu. Por exemplo, Azarias, rei de Israel. Selum, rei de Israel. Peca, rei de Israel. Acaz, rei de Israel. Joatão, rei de Judá. Oséias, último rei de Israel. Aí se você vai catando aqui as passagens dos reis, todos se corromperam e se prostraram e adoraram ídolos. Aqui surgiu um rei, Ezequias, que destruiu os lugares altos, que são as adorações a Baal. E a serpente ardente que Deus mandou Moisés fazer, o povo começou a cultuar, prestar culto, acender incenso e colocar o nome da serpente, o nome de um deusa ou deus pagão, Neusatã. Isso que Deus proíbe, por isso que Deus mandou destruir a serpente, porque o povo estava adorando a serpente. A serpente não era mais um ícone que levava o povo a Deus, se tornou um ícone que tira o povo de Deus, por causa da adoração. Isso que os protestantes não ensinam. Ah lá, Deus está mandando destruir. Sim, Deus mandou destruir, sim. Se você postar diante de Nossa Senhora, chamar Nossa Senhora deusa, sei lá o quê, prestar culto de adoração, chamar Nossa Senhora deusa, rainha, divindade, etc. Isso Deus abomina. A imagem de Nossa Senhora, ou qualquer padroeiro dentro da igreja, representa o quê? Aqui isso. Para nós que conhecem Bíblia, católico, nós que estamos à frente dessas pregações, ó, Números 21, a imagem de Nossa Senhora representa isso. Ó. Não é que a imagem tem poder para curar você, não. A imagem leva você a Deus e quem cura não é a imagem, é Deus. 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Toda que for mordida olhar para ela será salva. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e observava a vida. Olha só. Que não tem um nome, Neusatã. O povo não está adorando. O povo não está prestando culto. O povo está olhando para a serpente, que simboliza o quê? O pecado de Adão e Eva. Simboliza que o povo está no pecado, está no erro. O povo olhava para a serpente e o povo voltava aos mandamentos, à obediência a Deus. Quando você olha para uma imagem de Nossa Senhora protestante, ou qualquer padroeiro dentro da igreja, não é simbólico de adoração. Simbólico o quê? De imitar a fé dele. Porque ele chegou à graça, à santidade e nos lembra Cristo. Quando você vê um santo, um mártir, lembra o quê? Cristo. Que o mártir, Cristo for mártir também. Quando você olha para uma imagem de Nossa Senhora, você lembra o nascimento, você lembra a vinda de Cristo. Por isso que muitos milagres, prodígios acontecem por causa da imagem, porque a imagem leva você a Deus. Quem faz o milagre prodígio não é a imagem, é que está por trás. Porque a imagem representa, leva você a Deus.
Por que a Nossa Senhora brilha? Porque da glória de Cristo. A luz de Cristo brilha sobre os santos. Quem faz milagre não é os santos, é Cristo. Se você prostrar diante da imagem de Nossa Senhora, qualquer padroeiro, como culto de honra, de adoração, isso é abominável, irmão. Você vai estar fazendo igual a serpente ali. Segundo Reis 18:4. Jeremias 7, a rainha do céu não é Nossa Senhora, como os protestantes dizem. Lê o texto todinho, você vai saber que é a rainha do céu. É uma divindade, uma deusa, uma rainha pagã, estrangeira. Maria é uma mulher israelita. Diferente, né? Ah, mas Apocalipse 2 ali foi coroado com 2 estrelas. Claro, meu irmão. Achou graça diante de Deus. A sombra de Deus estava sobre ela. O Espírito Santo engravidou ela e deu à luz o menino Deus. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, João 3, 14, 15, Cristo vai ser levantado, prefiguração. A serpente prefigura Cristo. Em sabedoria também fala. Sinal de salvação. É isso, meu irmão. Muitos querem nos degradar. Ah, o Salmo 103 está falando ali, meu irmão. É ídolos. Imagem de ídolos. Imagem do seu servo, Deus não proíbe, Deus manda fazer. Êxodo 25, 18, Deus mandou fazer 2 querubins. No meio dos 2 querubins do 22, 25, 22, Deus falava com Moisés face a face. No tempo do rei Salomão tinha 12 bois. Lá em Êxodo 32, fizeram bezerro de ouro, porque prestaram culto e adoraram sem mando de Deus. Dentro da igreja tem imagem, meu irmão. Deus usou imagem de bois, de leões, de querubins. Que Deus mandou fazer. Êxodo 36, homem cheio do Espírito Santo. Da sabedoria divina. Que você, Deus manda fazer um templo cheio de imagem. 1 Reis 6. Ezequiel 41, 17 em diante. 1 Reis, 2 Reis, 1 Conto, 2 Conto, você vai ali a construção do templo do rei Salomão. Cheio de imagem e esculturas, não de Deus apagão, não de Deus Satã. Vamos usar a mente, meu irmão. Vamos entender a Bíblia. Tradição, magistério e a sola escritura. Até só a sola escritura dá para você conhecer o magistério, a tradição. Se só na sola escritura dá para você conhecer a tradição da Igreja Católica. Tem que conhecer o pastoreio, tem que conhecer a sucessão, tem que seguir a liturgia. A igreja celestial é prefiguração da igreja da terrena que Cristo fundou. Apocalipse 1 ali, Cristo aparece no meio do candelabro, o sacerdote está no meio do candelabro, exercendo sua função sacerdotal, que é o próprio Cristo consagrando a Eucaristia. É isso, irmão. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia.